menos a razão e o depois dele vai ser mais a razão. É até quase óbvio, né? Pra gente pensar. Se o próximo você soma com a razão, o anterior a ele você subtrai da razão. Bom dia, novamente. Bom dia. Bom dia. Agora a gente já começa, tá? Ok. Gente, vamos lá então. Acho que... Ah, não, tem gente entrando ainda. A gente, acho que já podemos ir começando. E aí, como eu disse para vocês, hoje eu já vou querer começar, então, entrando lá no livro 4 com vocês. E o conteúdo do livro 4 é um conteúdo que continua falando lá sobre alguma parte, assim, posso dizer que é uma parte que envolve geometria. Só que na matemática a gente considera como um campo à parte da matemática, uma área à parte da matemática, que é a trigonometria. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês, no meu quadro.
eu já tinha preparado aqui uma coisa, eu peguei do próprio livro de vocês mesmo, que a gente vai acompanhando a partir dele. E aí, esse módulo, então, a gente vai estudar essa parte de trigonometria. Quando a gente fala da ideia de trigonometria, igual tá já aqui para vocês, igual eu comentei com vocês, é uma parte que envolve estudo de figuras. Vocês vão ver que, na verdade, é uma figura em si que a gente estuda. E, a partir disso, a gente tem algumas relações. Antes, a gente tinha visto, por exemplo, relações métricas num triângulo retângulo. A gente viu algumas relações que a gente podia ter lá num triângulo, mas é nesse triângulo específico, que era o triângulo do tipo retângulo. Agora, nessa parte da trigonometria, a gente continua estudando algumas relações que tem nos triângulos, só que agora não vai envolver simplesmente triângulos retângulos, vai ser qualquer tipo de triângulo. E para que a gente faça essas relações, a gente vai precisar relacionar tanto as medidas dos lados quanto as medidas dos ângulos. Por isso que aqui no início, ó, quando tem essa parte da introdução, a gente fala lá, ó, a palavra trigonometria é formada por 3 radicais gregos. Geralmente as palavras dessas de matemática são derivadas do grego. Nesse caso, trigonometria, ó, tri significa 3, gonos significa ângulos e metron, que é o da metria lá, significa medir. Então, por isso que o significado basicamente da trigonometria é lá, medida dos triângulos. Não pensem agora que, tipo, aqui na trigonometria a gente fica somente com triângulo do tipo retângulo. Agora aqui a gente vai trabalhar com todos os tipos de triângulos. E aí vai envolver também, como eu disse para vocês, agora as medidas dos ângulos. Basicamente, gente, quando começou a estudar a trigonometria, era mais para calcular, por exemplo, a distância de acordo com o ângulo que eu abria para ver uma coisa lá. Um dos primeiros matemáticos que usou a trigonometria, ele usou ela para meio que conseguir estimar a distância da Terra até a Lua. Aí ele fez isso durante um eclipse. Eu acho que até a historinha que conta aqui no início do capítulo de vocês. Depois, se vocês tiverem curiosidade, dê uma lidinha lá que conta essa historinha de Hipércio, o nome dele, se eu não me engano. Aí ele descobriu uma aproximação por conta do estudo da trigonometria, tudo envolvendo o ângulo, as medidas que esse triângulo tinha e a construção, obviamente, desse triângulo. E aí, gente, um dos primeiros tópicos que a gente vê no estudo de trigonometria é o que a gente chama de índice de subida. O índice de subida é uma relação, é uma proporção que existe quando a gente está trabalhando com um triângulo, nesse caso aqui, um triângulo retângulo. Como eu disse, vai entrar todos os tipos de triângulos a partir de agora. Mas, inicialmente, quando a gente fala desse índice de subida, que é o foco da nossa aula de hoje, olha lá, eu até peguei os exercícios tudinho para a gente fazer já aqui juntos. Envolve a ideia do triângulo do tipo retângulo. Lembra lá, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E aí, até no início, ele fala que, ó, você já percebeu como é difícil subir ladeiras muito inclinadas? Aí, na primeira imagem aqui, ó, tem um casalzinho subindo tranquilo. Aí, no segundo, já tem um cara aqui morrendo já para subir essa montanha que ele está fazendo aqui. Então, nesse caso, se a ladeira ela for muito inclinada, ela vai ficando mais difícil de ser escalada, né? Já quando ela não é tão inclinada, ela fica mais fácil. Se vocês observarem a ideia da ladeira aqui, ó, a gente pode imaginar como sendo um triângulo. Essas duas pessoas aqui estão subindo, e aí eu tenho, como por exemplo, aqui um triângulo retângulo. A mesma coisa esse aqui, ó, que está subindo a montanha. Só que, se a gente observar, a inclinação, a subida dessa segunda figura é bem maior do que a subir, assim, a inclinação é bem maior do que a dessa primeira aqui. Então, se a gente analisar essa primeira com essa segunda, a inclinação dessa segunda é maior do que a inclinação da primeira. Só que isso acontece, já podem perceber, ó, por essa medidazinha daqui de baixo, essa que eu marquei vou marcar um xizinho aqui, ó,
Tá vendo? Quanto maior ela é em relação a essa altura, menos inclinado vai ser a minha rampa. Essa aqui, ó, ela acabou, a 2, acabou ficando muito inclinada, porque essa medida é quase igual a essa medida, ó. Aí ela ficou bem inclinadinha. E quanto menor aqui for comparado a esse aqui, mais inclinada vai ser minha figura. Então, a partir disso, a gente consegue, então, definir o que seria, então, um índice de subida. Então, analisando esses triângulos aqui, o que a gente pode tirar? Ele falou, considere um ponto P que é obtido a partir de um percurso que determina uma altura e um afastamento. Nesse meu desenho aqui, o meu ponto P é como se ele estivesse bem aqui, ó. Esse seria, por exemplo, um ponto final lá da escalada deles, da escalada desse aqui e da ladeira desse aqui. Então, esse ponto P, ele determina para mim uma altura. E lembrem que a altura sempre tem que fazer 90 graus, ó. Por isso que eu estou falando que a gente está trabalhando com triângulos retângulos. Então, esse ponto P bem aqui, ele me deu uma altura. Esse outro me deu aqui. Só que eu poderia marcar outros pontos. Tipo, se eu quiser saber a altura bem aqui, ó, vou chamar esse ponto de P1. Ele também me daria uma altura aqui, ó. Nesse caso, seria H1. Então, nesse triângulo, eu posso marcar vários pontos e ir descobrindo a altura em vários pontos também. Lembrem que em todos as alturas faria, então, um ângulo de 90 graus. E aí, se eu determino esse ponto P, que me dá uma altura nessa rampa, os elementos que aparecem no triângulo são os que a gente chama, então, de percurso. O percurso é exatamente o ponto onde eles vão subir, lá nessa minha inclinação. A altura, propriamente dita, que eu já usei como H. E a parte de baixo é o afastamento. Então, a base lá desse meu triângulo é tipo o afastamento. É o tanto que ele afastou do ponto inicial até a altura lá do meu ponto P, onde eu marquei. Então, os três elementos quando a gente está falando de índice de subida. O percurso, a altura e o afastamento. E o que a gente pode fazer com essas três medidas? Qual que é a relação que a gente tem através dessas três medidas? Para a gente falar dessa relação, eu já peguei direto aqui o primeiro exercício, e a partir dele a gente consegue falar qual que é a relação dos três. E aí, olha o que ele quer que a gente faz. Examine a rampa desenhada ao lado. Então, tem uma rampa aqui, e ele me deu várias medidas, tá vendo? Ele me deu o afastamento e a altura aqui no ponto A, ele me deu o afastamento e a altura no B, afastamento e a altura no C e no D. E aí ele quer que a gente faça o seguinte, ó, para cada um dos pontos A, B, C e D, calcule a razão, altura sobre afastamento correspondente. Então, em todos ele quer que a gente faça essa fração, ou, melhor dizendo, essa razão, a altura sobre o afastamento. Então, vamos lá, ó, por exemplo, nesse ponto A, no ponto A ali, a altura mede 1 e o afastamento mede 2. Então, a altura 1 sobre afastamento 2. Pronto, olha lá, a minha razão no ponto A é 1/2. E a minha razão no ponto B? Vamos verificar, ó. A altura é 2, afastamento é 4. Então, a altura 2, afastamento 4. Se eu simplificar essa fração, dividir em cima e embaixo por 2, a gente vai ficar com 1/2 também. Olha lá, o A e o B ficaram igual. Vamos ver o que acontece no C. O C, a altura é 4, o afastamento é 8. A altura 4, afastamento 8. Se eu simplificar por 4, vai ficar 1/2 também. E, sem novidade nenhuma aqui no D, 6 dozeavos, altura 6, afastamento 12. Se eu dividir em cima e embaixo por 6 para simplificar, fica também 1/2. Então, o que ele fala ali no final para a gente responder? O que a gente observou em relação às razões que a gente calculou? Olha lá, razão A, B, C e D são iguais. Isso quer dizer que as razões altura sobre afastamento sempre vão ser proporcionais.
Lembram lá do 7º ano, quando a gente fala de razão e proporção? Quando eu tenho duas razões que são iguais, igual estou mostrando aqui, ó, a gente fala que aqui existe uma proporção. A proporção é aquela ideia, tipo assim, se um aumenta, o outro aumenta o mesmo tanto, ou então se um aumenta ou diminui na mesma proporcionalidade. É a ideia da regra de 3. Quando a gente estuda por razão e proporção, a gente já vai lá e estuda a regra de 3. Então, se duas razões são iguais, quer dizer que existe uma proporção. E aqui aconteceu exatamente isso. Ó. Todas as razões, A, B, C e D que a gente calculou aqui, elas foram iguais. Se então eu tenho razões iguais, quer dizer então que existe uma proporção da altura e do afastamento em qualquer ponto. Então, a gente pode escrever ó, a relação que pode ter aqui nesses pontos, ou melhor, nos pontos A, B, C e D, há uma proporção entre as razões. Se são todas iguais, então tem uma proporção. E aí, gente, essa razão, que é proporcional em qualquer ponto que eu pegar, então, nessa subida, isso quer dizer, gente, ó, que se eu pegasse mais pontos aqui, ó, pegasse o ponto E, ponto F, todas essas alturas que ele me desse aqui, ia dar lá o mesmo resultado, porque em qualquer ponto nessa rampa, ele vai ser proporcional. E aí, essa razão, a altura sobre afastamento, o valor que ela me dá, que é o mesmo em qualquer ponto que eu marcar ali em cima, a gente chama de índice de subida. Então, aqui, ó, eu tinha colocado essa telinha cinza aqui para a gente não ler antes, mas ele fala exatamente aqui embaixo, ó, que a razão entre as medidas da altura e o afastamento em uma subida é o que a gente chama de índice de subida. O que eu falo para vocês? Porque a gente pode observar também, né? Quanto menor o índice de subida, menor vai ser então a minha altura e aí a minha rampa vai ser menos inclinadinha. Quanto maior o índice de subida, mais íngreme vai ser a minha rampa. Tipo assim, se eu tenho um índice de subida igual a, deixa eu ver, 0,3 e eu tenho outro índice de subida, esse aqui eu vou chamar de 1, esse aqui de 2, que é 0,7. Quem vai ser mais íngreme e quem vai ser menos íngreme? Ó, o menor é o menos íngreme. Por que ele vai ser o menos íngreme? Ele vai ser mais deitadinho assim? Porque se ele é menor, quer dizer então que a altura não é tão alta. Se ela não é tão alta, então o índicezinho vai ser assim, ó, a minha rampinha vai ser assim. Agora, quanto mais alto for, quanto maior for a altura, mais íngreme vai ser a minha rampa. Vai ter um exercício que a gente vai treinar isso. Então, vou deixar para a gente responder e falar um pouco mais sobre isso lá. Mas, até então, gente, até aqui, tá de boa? Sim ou não? Sim. De boa? Qualquer coisa, mandem aí, ó. Pode mandar no bate-papo, que eu estou com ele aberto aqui na minha outra tela também. Então, se eu quero saber o índice de subida, altura sobre afastamento. Simplesmente altura sobre afastamento. Aí, nesse caso, vamos então treinar essa ideia nesses exercícios que estão separados aqui no livro de vocês. Acabei pegando todos já, porque eles são bem tranquilos, aí dá tempo da gente fazer todos aqui nessa nossa aula. Então, primeiro, ele quer lá, ó, examine a rampa desenhada ao lado, então tem essa rampinha aqui, ó. E ele quer que a gente calcule a razão, a altura sobre afastamento nos pontos indicados, A, B e C. E aí, encontrar o índice de subida dessa rampa. Bom, com aquela informação que a gente acabou de ver ali no primeiro exercício, se a gente descobrir a razão no A, a gente vai descobrir no B e vai descobrir no C. Então,
Não precisa a gente ficar calculando os 3. Se vocês quiserem calcular o 3, a gente pode até fazer só para confirmar que fica igual. Mas a gente já garantiu lá no exercício anterior que fica igual. Então, no ponto A, a minha razão, a altura sobre afastamento, vai ser 2/3. A altura 2, afastamento 3. No B e no C, olha lá, 4/6, quando eu simplifico, vira 2/3. 6/9, quando eu simplifico, vira 2/3. Então, esse índice aqui esse 2/3 também vale para o B e também vale para o C. Pronto. E aí, nesse caso, como ele quer saber o índice de afastamento nesses pontos, já está descoberto aqui, ó. O índice de afastamento é exatamente essa relação. Então, o índice afastamento não, perdão, índice de subida. O índice de subida é 2/3. Pronto, não tem muito segredo nessa questão 2. É só aplicar aquilo que a gente acabou de ver na questão 1. Agora, a partir do 3, a gente vai começar lá. Ela quer que desenhe as figuras de acordo com o enunciado. Mariana, então, você chegou a ouvir a parte que eu falei do índice de subida? Uhum. Sim? Então, nessa aqui, a gente só aplicou, tá vendo? Ele quer que a gente calcule o índice, essa razão, a altura sobre afastamento. Então, altura 2, afastamento 3. E aí, como a gente viu no exercício anterior, como é tudo igual, então, esse A é igual a B, que é igual a C, e tudo é igual a 2/3. Então, o meu índice de subida é 2/3. Certo? Certo. Já o exercício 3, ele quer que a gente construa, desenhe as figuras de acordo com o enunciado abaixo. Aí, gente, nesse caso aqui, então, como ele deu as medidas aqui em centímetros, acho que a gente vai precisar de usar uma régua, tá? Eu vou usar minha réguinha aqui, aí vocês peguem a de vocês para construir bonitinho aí também a figura de vocês. Aí, o primeiro, ele quer uma rampa com altura de 6 centímetros e índice de subida 3/4. Só para a gente lembrar aqui, ó, eu vou fazer um modelozinho aqui rapidinho, mas agora a gente desenha bonitinho. Ó. Eu tenho, então, essa rampa bem aqui. O índice de subida, ele relaciona essa medida, a altura, com essa medida que é o afastamento. Eu vou chamar de A aqui, isso não tem problema. E aí, ele já me falou... Eita, meus cachorros já estão respondendo antes de vocês. Ele já me falou que essa altura é igual a 6 centímetros. Então, para a gente conseguir construir a rampa, falta a gente descobrir quem que é esse afastamento. Para descobrir o afastamento, eu já sei o índice de subida. Ó. Então, se eu sei o índice de subida, o que eu sei também? Que 3/4, que é o índice de subida, é a mesma coisa que a altura, que é 6, sobre o afastamento aqui, que eu chamei de A. Pronto, está montada aqui a minha proporção. Aqui ou a gente resolve como uma equação mesmo, multiplica cruzado e descobre o valor de A, ou pode resolver como proporção mesmo. Se eu multiplicar aqui por 2, aí vai ficar 6/8, que é igual a 6 sobre A. Se isso aqui é igual, então A é igual a 8, pela igualdade que eu tenho ali. Mas se quiser, igual eu falei, multiplicar cruzado, ó, ficaria 3A é igual a 24, 24 dividido por 3 dá 8. Daria certo do mesmo jeito. Tá? Deixa eu arrumar esse 2 aqui, que ele ficou muito estranho. Aqui, vezes 2. Então, eu vou ter que construir um triângulo de altura 6 e afastamento 8. Vou pegar aqui, então, a régua. Aqui, régua. Pode ser, gente, que a minha réguinha aqui, por causa do quadro, que ele é fora de proporção... Opa, mexi errado aqui. Não fique, por exemplo, um desenho igual de vocês, mas a ideia é usar a réguinha aí para dar tudo certo, tá? Igual, aqui a base tem que ser, o afastamento tem que ser 8. Então, eu vou fazer aqui do 0 até... Outra, por que você não fez retinho? Vou fazer retinho aqui, então. Do 0 até o 8. Então, o afastamento é 8 centímetros.
Opa, esqueci de pôr a unidade medida aqui. Não esqueça a unidade, tá, gente? 8 centímetros. Agora, a altura, vou colocar minha régua, então, em pezinho assim, tem que ser 6. Então, bem aqui na pontinha, vou subir até o 6. Até o 6. Pronto. Aí, para completar a minha rampa, vou ligar só os dois extremos aqui, ó. Prontinho. Aqui, a altura 6 centímetros. E afastamento 8 centímetros. Se for o caso, fosse o caso, na verdade, a gente poderia descobrir a medida dessa rampa aqui. Só que o exercício não quer isso, então a gente só deixa assim. Agora o outro, ele usa praticamente as mesmas medidas, tá vendo? 6 centímetros, 3/4. Só que com diferença de que agora o afastamento é 6 centímetros e não a altura. Então agora, nesse triângulozinho aqui, não é a minha altura que mede 6, é o meu afastamento que mede 6. E a altura é o que eu quero descobrir. Então, montando aqui a proporção de novo, ó, 3/4 vai ser a altura que eu quero descobrir sobre o afastamento, que agora é 6. Aí esse aqui, se fosse para resolver usando a ideia da proporção, eu teria que multiplicar 4 por 1,5. Então, nesse caso, se envolver, por exemplo, número decimal e ficar difícil de encontrar, faz lá multiplicando cruzado, ó, multiplica aqui cruzado. Eu vou fazer esse multiplicando cruzado só para mostrar os dois jeitos para vocês, mas também daria certo fazer pela proporção. É só multiplicar por 1,5. Aqui ficaria, então, 4H, que é igual a 3 vezes 6, que é 18. Então, 18 dividido por 4 é o valor da minha altura. E aí, 18 dividido por 4 vai dar 4,5. 4 vezes 4, 16. 4 vezes meio é 2. Então, 16 mais 2 dá 18. Então, minha altura vai ser de 4,5 centímetros. Construir essa figura, então, aqui agora. Ó. Vou até pôr esse quadro aqui um pouquinho para baixo. O de vocês não vai dar para fazer isso. Mas eu não sei se a de vocês vai ficar tão grande assim. Os centímetros. Ó, já vou fazer a altura aqui, porque já está aqui na posição vertical. Então, vai ficar de 0 até 4,5, bem aqui, essa é a minha altura. E, agora eu vou girar aqui de novo, para fazer minha, a base. Eu vou fazer assim só para colocar minha régua retinha. Deixar ela bem alinhada ali. Pronto. O meu afastamento é 6 centímetros, então já vou pôr aqui direto no 6, ó. Pronto. Aí eu marco do 6 até o 0. Aqui, do 6 até o 0. Pronto, aí é só fechar agora esse meu triângulo. Tirar a régua, se eu precisar dela de novo, eu pego. Ó, desses dois, então, desses dois triângulos, agora eu vou dar um zoom out. Aqui é 6 centímetros, a minha altura, então, é 4,5. Desses dois, a gente pode observar que a situação mais íngreme está sendo aqui, ó, nesse segundo, né? O outro. Não, se bem que os dois, ó lá, eles têm o mesmo índice de subida. Então a ideia até, quer ver? Do jeito que eu construí aqui bonitinho, eu acho que vai dar certo. A gente pode pegar esse triângulo, ó lá, o índice de subida é o mesmo. Então, não tem como falar que um é mais íngreme que o outro. Se o índice de subida é o mesmo, ó lá, eu consigo até sobrepor um triângulo em cima do outro. A ideia é a mesma, só a distância que mudou. Então, se o índice de subida é o mesmo, não muda nada aqui. A Luísa falando da minha régua virtual. É uma réguinha virtual que eu tenho aqui. Gente, o massa desse quadro
Sou super fã dele. É que tem tudo que eu quero, ó, transferidor, esquadro, compasso, dá para usar tudinho aqui. Aí vocês têm que usar aí de vocês também. Vou por 1 minutinho. Eita, falta 10 minutos. Bem, Oi, Luiz. tem as setas que eu usei na aula sem querer também. Ah, tem as setinhas. Aí tem umas formas aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Formas, que eu já usei com vocês também. Tem até uns joguinhos que a gente pode fazer depois. Cadê? Animações não, aplicação, não. Atividades. Tem uns joguinhos que a gente pode fazer aqui. Tipo, cadê? Jogo da velha. Só que esse jogo da velha, de matemática. Claro, né? Tem que ser. Mas aqui a gente pode fazer depois. Um minutinho, gente, para vocês finalizarem o de vocês e já vai para a próxima, então. Depois eu coloco esse quadro aqui para vocês também. Podemos ir para a próxima? Sim. Sim. Sim? Beleza. Aqui na 4, ele quer que a gente calcule o valor de x em cada uma dessas rampas. Aí ele me deu algumas medidas e me deu o índice de subida. Deixa eu colocar esse 5 aqui para baixo. Então, vamos lá. Vamos usar as informações que a gente tem. Primeiro, lembra que o índice de subida envolve a altura e envolve afastamento. Então, aqui eu já tenho que o meu índice de subida, que é 3/5, vai ser igual à altura, que é x, sobre o afastamento, que é x mais 4. Então, 3/5 é igual à altura sobre o afastamento. Aqui a gente multiplica cruzado. É mais fácil fazer multiplicando cruzado aqui, quando envolve mais incógnito, ou incógnito em cima e embaixo, tá vendo? Só lembra que lá embaixo, como é x mais 4, eu tenho que multiplicar, fazer a distributiva, multiplicar ele por todo mundo. Então fica 3x mais 12 é igual a 5x. Vou passar o 3x para lá. Aí vai ficar 12x, que é igual 5x menos 3x é 2x. Então, por que esse x está aqui, gente? Tem x aqui não. O 12 fica lá sozinho. Então, o 3x passou subtraindo para lá. Aí 12 é igual a 2x. Agora sim. E aí, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, meu x é igual a 6. Como ele não me deu unidade de medida aqui, ou a gente deixa sem nada, ou unidade de comprimento, o C. Vocês estão ouvindo meus cachorros lutando aqui? Então, né? Vou dar um spy neles agora. Vocês continuam. Então, essa letra A de boa, né, gente? Deixa eu colocar um divisóriozinho aqui para a gente fazer a B e não misturar. Agora, a letra B. E cachorro, agora eu vou tirar vocês daqui. A letra B. Para a gente fazer essa letra B, a gente tem aqui o índice de subida, que é 1/3. Só que esse índice de subida envolve altura e envolve altura e afastamento. Mas afastamento eu não tenho ele aqui. Então, o que a gente pode fazer com o índice de subida? Descobre o afastamento, e aí com esses dois valores, a gente usa Pitágoras e descobre o valor de x. Então, aqui a gente vai ter que fazer duas contas. Primeiro, descobrir aqui o índice de subida, ou melhor, o afastamento, que é y. Já que o índice de subida é 1/3, então o meu afastamento, o meu índice de subida é a altura sobre
o afastamento. Aqui, ó, vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Aí vai ficar 2/6, que é igual a 2 sobre y. Então, meu y é igual a 6. Poderia fazer cruzado também. Na verdade, acho que cruzado era até mais rápido, né? Olha lá, y é igual a 6, já daria diretão. Dei bobeira aqui. Mas, y é igual a 6. Pronto, descoberto o y é igual a 6, a gente aplica o Pitágoras. Pega a hipotenusa ao quadrado, que é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 2 ao quadrado. Meu y foi o que a gente acabou de descobrir aqui agora, ó, que é 6. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 4. X ao quadrado, então, é igual a 40. Então, meu x é raiz de 40. Que se a gente fatorar, 40 a gente consegue fatorar mentalmente. Ó, 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Já fiz 4 vezes 10 porque eu sei que o 4 sai da raiz, mas o 10 não. Então, tirando o 4 da raiz de 4 é 2, né? Aí fica 2 raiz de 10. Unidades de comprimento. Já que ele não me deu a unidade de medida. Pronto, então o x aqui, 2 raiz de 10. Aqui o x a gente saiu rapidinho. Ó. 6 unidades de comprimento. Aqui a gente tem que fazer duas contas. De boa nesse exercício 4? Sim. Sim? Beleza. O 5 é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Ó. Ele pergunta, qual subida é mais íngreme? Uma com índice de subida 1 ou com índice de subida 1/3? Aí ele quer que justifique a resposta. A ideia, gente, é o que eu falei. Quanto menor o índice de subida, menos íngreme vai ser a minha subida. Então, já que ele quer saber a mais íngreme, seria a com índice de subida 1. Aí a justificativa que a gente poderia dar, nessa aqui de 1, o afastamento é igual à altura. Já nessa aqui, a altura ela é 1/3 do afastamento, ou seja, a altura ela é bem menorzinha. Quanto menor a altura, menos íngreme vai ser a minha figura. Olha lá, com a altura, vamos supor, nessas distâncias assim, a altura igual, ela fica muito íngreme, mas quanto menor ela for, menos íngreme vai ser a minha figura. Então, a ideia é basicamente essa. Então, quem é mais íngreme? A de índice de subida 1. De subida 1. Gente, minha letra geralmente é mais bonitinha do que isso aqui, tá? É porque nesse quadro, por mais que tenha tempo ainda que eu estou escrevendo nele, mas ela ainda fica estranha. Então, a de índice de subida 1, pois como o índice é igual a 1, a altura é igual ao afastamento. E na de índice 1/3, a altura é igual a 1/3 do afastamento. E aí é aquela ideia. A altura, então, dessa segunda é menor do que a altura da primeira. Aí, se a altura é menor, é menos íngreme. Ó, gente, como falta 1 minuto, eu vou deixar, então, os outros para vocês responderem para mim. Os 3 últimos exercícios, ó, o 6, o 7 e o 8. São bem de boa também, comparado a esses que a gente fez aqui, eles são bem tranquilos também. Então, fica para casa, tá? Ó, para casa, o 6, o 7 e o 8. Beleza? Sim. Gente, vocês vão ver, esse conteúdo de trigonometria aqui, ele é muito massa. Eu gosto dele também.
Gente, então